No vídeo anterior de Toph, vimos algo que ninguém esperava. Vimos Kyo impor sua superioridade física perante Otton com um único golpe. Não foi uma troca de técnicas, senhores. Não foi uma batalha equilibrada, foi um golpe e ficou claro que uma luta entre os dois não estaria em patamares iguais. Kyo em seu pleno auge, já Otton, mais experiente porém fora do seu auge físico, era algo que não seria tão equilibrado. Pelo menos essa foi a impressão que passou. E como se isso não fosse suficiente, com apenas um dedo, Kibo fez Ryusei chorar. Ryusei foi nocauteado, perdeu o controle do próprio corpo, urinou, defecou, como se tivesse sido esmagado por algo muito maior do que força física. Aquilo não foi apenas uma vitória, galera, foi humilhação, uma destruição psicológica. Porém, Otton amenizou as coisas e disse que Ryusei não deveria se abalar, pois eles dariam o troco, ou melhor, tentariam dar, ainda mais agora sabendo onde Kibo estava. Porém, nesse meio tempo, Kibo soltou uma frase estranha ao ser questionado se tinha matado Kiryu, galera. Ele disse que de fato o derrotou mesmo, que de fato matou Kiryu, mas ele também foi o responsável por trazê-lo de volta à vida. Então, o que isso significa? Kibo derrotou Kiryu e matou sua versão amigável que abrigava entre a família Miyazawa e fez sua versão maligna voltar? Ou será que ele apenas o eliminou de fato e se referia a Ryusei retornando como essa nova versão do Kiryu? Mas o grande ponto é, aquele não era o Kibo que carregava o peso do Nadashinkage, não era o garoto que carregou todo o legado, aquele não era o Kibo que representava a honra de Otton. Então o que diabos aconteceu nesse tempo que passou? O Kiryu tinha certeza no passado, na parte 2 do mangá, de que Kibo poderia ser alguém que herdaria a parte ofensiva do Nadashinkage, não a defensiva como Otton desejava. Será que Kiryu sempre esteve certo no final das contas? Essas dúvidas serão eventualmente respondidas. O vídeo de hoje começa com Ryusei fazendo sua corrida, até que no momento ele parava e dizia ofegante: meus pés, eles ainda doem. Correr se torna doloroso demais. Nessa hora, Ryusei escutava alguém dizendo à frente: socorro, por favor, alguém me ajude. Por que a ambulância ainda não chegou? Alguém, por favor, me ajuda. Ryusei pensava: o que tá rolando ali? É um acidente? Íamos para o acidente em questão, onde um caminhão havia capotado em cima de um carro e a mulher continuava dizendo desesperada: por favor, ajudem a gente, o meu bebê ainda está no carro, desse jeito ele vai morrer. Ryusei arregalava os olhos, se aproximava do carro e pensava: caramba, o caminhão destruiu toda a frente, eu não consigo tirá-lo. Droga, que merda, o bebê ainda tá ali dentro. Se eu não ajudar logo, o peso do caminhão vai esmagar o carro completamente, e o bebê... Droga, eu vou tentar erguer isso. Ryusei começava a fazer muita força para tentar erguer o caminhão e dizia: droga, é inútil, não se mexe nem um centímetro. Nessa hora, um homem enorme aparecia atrás dizendo: sai da frente, eu faço isso. Ryusei abria caminho e simplesmente o gigante erguia o caminhão no braço. Ryusei aproveitava para tentar tirar o carro e dizia: só ergue mais um pouquinho, a gasolina está vazando, então precisa ser rápido, só mais um pouco. O gigante rangia os dentes e erguia o caminhão mais um pouco. E na hora, Ryusei conseguia pegar o bebê. Ele tirava o cinto que prendia a cadeirinha, puxava, se afastava com tudo do carro e a mãe já se aproximava agradecendo. Só que nessa hora, galera, o gigante percebia a gasolina começando um incêndio. Uma explosão massiva acontecia na cara do gigante, que era jogado pra longe e caía de cara no concreto. Ryusei se protegia da explosão e o gigante simplesmente começava a se erguer como se não fosse nada, e ele dizia: eita bexiga, essa foi inesperada. A criança está bem? A mãe dizia em lágrimas: muito obrigado, senhor, você é realmente o nosso salvador. Com um sangramento nasal, o gigante dizia: isso é bom. A propósito, você poderia me emprestar algum dinheiro? 10.000 ienes devem ser suficientes. A cena cortava para uma lanchonete de fast food. Lá o gigante pegava inúmeros hambúrgueres e dizia comendo: eu sou um pro wrestler, meu nome é Dump Matsuki. Atualmente estou aproveitando meu tempo livre, então não tenho trabalhado muito, sabe? Ryusei comentava: caramba, como esperado, você tem um apetite enorme, mas para ficar desse tamanho todo precisa comer, né? O meu nome é Ryusei, muito prazer. Dump Matsuki questionava: pequeno Ryu, pode ser? Ryusei respondia: sim, tudo bem. Dump questionava: pequeno Ryu, você é estudante ou já está trabalhando? Ryusei respondia: estou treinando para me tornar um artista marcial. Dump questionava: entendi. Então você também é um lutador, pequeno Ryu? Ryusei respondia: bem, ser um artista marcial é um pouco diferente, embora lutar também esteja incluído nesse pacote, mas não sou exatamente um lutador, sabe? Dump sorria e dizia: sim, obviamente. Um artista marcial tem uma imagem mais pura e refinada do que caras como eu.
Ryusei abria o coração dizendo: um artista marcial deve ser um exemplo a ser seguido, e é isso que eu também quero me tornar. Dump lamentava: ah, falando nisso, desculpe, eu acabei comendo toda a recompensa que ganhamos. Ryusei amenizava: ah não se preocupe com isso, manda bala. Dump sorria e pontuava: peso é importante. Se for um tanque ou um peso cruzador, quanto maior, mais combustível precisa. Então desculpe por isso. Ryusei dizia. Mas, por outro lado, sua força sobre-humana, resistência e coragem também me impressionaram muito. Fiquei realmente impressionado quando você começou a levantar a carroceria daquele caminhão. Fiquei também impressionado quando a explosão te acertou em cheio e você se levantou como se não fosse nada. Vi aquilo e lembrei na hora da frase do filme do Homem-Aranha, sabe? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se não tivéssemos ido resgatar o bebê, ele teria morrido. A mãe continuaria vivendo sua vida cheia de tristeza e luto, e o motorista daquele caminhão carregaria a morte que causou em sua consciência pelo resto da vida. Os dois saíam da lanchonete e Dump Matsuki dizia: no fim, fizemos o que tínhamos que fazer. Ajudar o máximo de pessoas possível. E é isso que vale. Ryusei comentava: eu realmente acho que você é uma ótima pessoa, Matsuki. Você agiu sem hesitar e não fez alarde algum sobre isso. Dump gargalhava courado e a cena cortava para o dojo de Otton, onde o próprio recebia Ryusei dizendo: essa foi uma corrida bem longa, Ryusei. Ryusei explicava: desculpe, mas me deparei com um acidente no caminho e acabei me atrasando, mas no final, tudo isso me ajudou a recarregar as energias. A cena cortava para minutos depois, onde Otton tirava seus óculos e camiseta e Ryusei questionava em guarda: então vamos praticar grappling hoje? Olha, só pra avisar, sou bastante bom em técnicas de imobilização, tá? E também domino as técnicas gerais de travamento de articulações. Otton dizia: interessante. Então venha e me mostre tudo o que você sabe. Quando eles iriam tocar mão com mão, Ryusei encurtava e agarrava o tronco de Otton. Quando ele iria fazer a queda, num piscar de olhos, Otton empurrava a cabeça de Ryusei para baixo, pegava o braço e entrava num triângulo. Ao ser apertado, Ryusei pensava: mas o que? Num piscar de olhos, uma chave de triângulo? Ryusei afastava a perna de Otton com o braço e pensava: mas eu sei como sair dessa. Otton sorria e elogiava: nada mal, Ryusei. Ryusei dizia feliz: ah, obrigado, senhor. Otton fechava a cara e exclamava: mas ainda é muito ingênuo. Essa técnica é mais extrema. Na brutalidade, Otton passava a perna novamente, puxava o pé e a perna de Ryusei, e num piscar de olhos, ele estava num estrangulamento lateral absurdo. Em choque, Ryusei pensava: mas o que? Que merda é essa? Eu não consigo respirar. Também não consigo me mexer? Mas como eu vou sair disso? Droga, eu vou bater e desistir. Ryusei dava os 3 tapinhas, mas Otton não soltava. O rapaz continuava dando os tapinhas e pensava: mas por quê? Por que ele não me solta? Ryusei, o que está acontecendo? Por que está fazendo isso? Ryusei desmaiava, e após alguns segundos ele começava a recobrar sua consciência. Ele abria os olhos, via Otton e questionava em choque: ei, Sr. Seiko, eu bati inúmeras vezes. Você planejava me matar por acaso? Otton ajeitava seus óculos e respondia: como pode ver, você não está morto. Se você acha que eu vou parar quando você desistir, então você só vai ser considerado mais ingênuo ainda. Você deveria levar isso a sério. Numa briga de vida ou morte, não existe essa de bater e desistir. Você não será apenas derrotado, você terá sua vida ceifada. Ryusei dizia: sim. Essa era uma técnica de imobilização que parecia um estrangulamento de pé bem irregular. Que técnica era aquela, Sr. Seiko? Otton respondia: estilo Nadashinkage, Kubikiri Hotoki, aquele que corta a garganta de Buda. Você deve conseguir dominá-la assim que memorizar alguns pontos básicos. Então concentre-se. Ryusei dizia um animado sim, em seguida seu celular tocava recebendo uma mensagem. Ao abri-la, Ryusei dizia: Sr. Seiko, parece que eles querem realizar outra luta das trevas e querem que eu participe. Nos era mostrado um e-mail escrito: decisão sobre a realização do torneio Luta das Trevas, para o lutador Sr. Shin. A cena cortava para o prédio dos corvos. Lá alguém dizia: chefe, recebemos uma resposta do Ryusei, ele participará. Sentado no seu trono, entre aspas, Kibo respondia das sombras: então o filho do dragão treinado por Otton virá? É como se ele se jogasse no fogo depois de se encharcar de gasolina. E aqui, galera, um adendo. Otton é um apelido para pai no japonês. É como se fosse paizão ou algo assim.
Oto-san é a forma mais comum de se dizer pai em japonês. Em Tolf, Oton é uma forma abreviada e estilizada de Oto-san, e também uma forma masculina mais dura, bruta, de chamar alguém de pai. Porém, não é uma palavra do dicionário, é por isso que entra como apelido pro Seiko. Eu já disse isso em outros vídeos, mas eu sempre vejo alguns de vocês falando: caramba, o Kibo não chama o pai dele de pai, chama ele de Oton, mas é por causa disso. No japonês, Oto-san seria pai. O Kibo meio que chama ele de pai, mas de um jeito diferente, meio que paizão, ou pá, algo assim, sabe? Imaginem aí algo abrasileirado e coloquem na cabeça de vocês que quando o Kibo chama o Oton de Oton, ele tá chamando ele de pai. A cena cortava para Oton e Ryusei chegando no local, e o jovem dragão questionava: como sempre, é um prédio bem sombrio, né? Oton respondia: dizem que os corvos se reúnem aqui porque podem se banquetear com a carne dos mortos. Esses corvos sabem disso, o gosto da carne humana. Dito isso, até mais. Ryusei questionava: como é? Você não vai vir comigo, Sr. Seiko? Oton respondia: vamos agir separadamente. Ryusei dizia entrando sozinho. Nossa, e isso depois dele me dizer o quanto queria deter Kishi Miyazawa. Mas era mostrado quem na recepção, e ele dizia: olha só, a nova estrela da Luta das Trevas está de volta. Seja muito bem-vindo, Sr. Shin. Ryusei questionava: o Galliard está por aí? Kei questionava: você quer dizer a lenda M? Bem, os perdedores aqui têm uma tendência de simplesmente desaparecerem, sabe? Provavelmente são abandonados à beira da estrada para morrer. E, infelizmente, virar comida de corvo. Ryusei olhava em volta, via câmeras no corredor, em seguida uma porta com um símbolo de radiação, e ele questionava: qual é a dessa porta? Kei respondia: ah, essa é a sala dos donos. Nem mesmo os participantes e pessoas autorizadas como nós podem passar por essa porta. Ryusei questionava: e o que você quer dizer com os donos? Kei respondia: são os caras assustadores que têm dinheiro e poder pra caramba. Todo mundo aqui os chama de super-homem invencível. Então vamos ficar longe do quarto dos donos, porque ninguém que se atreveu a entrar lá jamais saiu vivo. Ryusei absorvia aquelas palavras e dessa forma, senhores, com mais uma participação do Ryusei no Torneio das Trevas, o vídeo chega ao fim. Mas antes de vocês fecharem o vídeo, eu quero pontuar uma coisa pra vocês. Alguns ficaram confusos no vídeo anterior de Tolf em ver o Ryusei sentindo o Kibo, e a imagem mostrada foi a de um Kibo de cabelo curto, porém quando o Oton, logo na sequência, encontrou seu filho, o Kibo estava de cabelo grande. Isso não é falha de roteiro, isso não é falha de continuidade, é apenas o autor querendo comunicar pra gente que quem havia aparecido ali para Ryusei era de fato o Kibo, mas ele guardou a atual aparência do personagem para quando ele fosse visto por algum personagem de fato. Dito isso, espero que vocês tenham entendido. Pessoal, esse foi o vídeo. Se curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos que não podemos postar publicamente, é só virar membro do canal. Primeiro link fixado aí na descrição, é só vocês clicarem em mostrar mais, clica no primeiro link e você será redirecionado para o clube de membros. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. Jeterzela no Instagram. Dia 7 de março estarei enfrentando Isaac Conserva numa partida lá em Arandu. Será uma partida sinistra, galera, porque o Isaac é um dos caras mais fortes do Brasil na luta de braço. Então, se for do seu interesse, cola lá pra acompanhar. E pra quem não sabe, eu sou atleta profissional de luta de braço, é por isso que vou enfrentá-lo. Bom, pessoal, é isso. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.